Bom dia, eu sou o Benedito e junto com o Lucas e com o Arthur, a gente formou o nosso grupo do PCC de Química, onde a gente elaborou um quiz relatando sobre a história da tabela periódica. A gente é aluno do Instituto Federal, do curso de licenciatura em Química, e estamos fazendo esse vídeo aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho. E cada um vai apresentar um pouco da história de cada cientista, o quão eles contribuíram para a formação da nossa tabela periódica atual. Vou falar sobre Dalton, que foi um dos cientistas que estudou o conceito de matéria. Ele denominou que a matéria era formada por pequenas partículas, denominadas de átomos. Esses átomos seriam indestrutíveis, indivisíveis e maciços, como em um formato redondo, e por isso ficou conhecido como bola de bilhar, esse modelo. O segundo foi Doberheiner, que estudou em grupos os elementos químicos. O primeiro grupo que ele estudou foi cálcio, estrôncio e bário, que tinham propriedades parecidas, só que os outros grupos que ele estudou não faziam muito sentido por causa das suas propriedades, não eram parecidas. O terceiro foi Champ-Courtois, que ele organizou os elementos de acordo com em ordem crescente, de acordo com suas massas atômicas. Ele organizou em uma linha helicoidal e uma superfície de cilindro, formando assim um caracol. Esse modelo ficou conhecido como parafuso telúrico de Champ-Courtois. O quarto foi Newlands. Ele agrupou os elementos ele fez 8 grupos de 8 elementos, porém só um grupo fazia sentido, de acordo com suas massas e propriedades. Os outros não faziam tanto sentido. Pai da tabela periódica, ordenou 60 elementos químicos de sua época na ordem crescente de peso atômico, de tal forma que, em uma mesma vertical, ficavam os elementos com propriedades químicas semelhantes, constituindo os grupos verticais ou as chamadas famílias químicas. Mayer procurou mostrar que o volume atômico dos elementos descobertos até então tinham semelhança em sua periodicidade. Ele mostrou que cada volume atômico e massa atômica tinha consequência e semelhança. Só que o seu trabalho não era mais completo do que o de Mendeleev, pois tinha várias lacunas e não demonstrava os elementos que estavam por vir. Moseley mostrou que quando os átomos eram bombardeados pelos raios catódicos, emitiam um raio-x, já que cada um tinha sua propriedade, determinava os valores dos números atômicos. Seaborg foi o criador da série dos actinídeos e descobridor da série dos transurânicos, elementos que vêm após o urânio na tabela periódica. O objetivo do nosso trabalho é apresentar um quiz para o aluno e, a partir disso, testar o seu conhecimento e, de maneira didática, ensiná-lo sobre a história da tabela periódica. Esse aqui é o software que a gente utilizou, o QuizFaber. Ele é um aplicativo gratuito, disponível na internet. É um aplicativo muito bom, onde a gente pode criar um banco de dados que a gente quiser, a quantidade de questões que a gente quiser. A gente tem a opção de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, para questões discursivas, para questões de relacionamento de colunas. As únicas limitações que esse programa apresenta são as seguintes: ele só funciona em Internet Explorer e no Mozilla Firefox, e para a gente poder disponibilizar o quiz na internet, a gente precisa ter a licença desse aplicativo. Porém, para a gente criar um quiz, para nós mesmos executarmos, a gente pode estar baixando na internet, que é totalmente de graça. E é um programa muito bom. Ele tem um servidor que pode executar resultados, mostrando a todos que respondeu. Essa aqui é a interface do nosso quiz, onde a gente tem 15 perguntas, onde 14 delas são de múltipla escolha e uma questão é de relacionamento de colunas. Todas elas apresentam 4 respostas, A, B, C, D, onde só uma é correta. E eu vou mostrar para vocês como que está funcionando. Bom, primeiro eu vou iniciar o servidor aqui para me obter os resultados. Depois eu vou gerar o quiz. A única coisa que eu vou alterar aqui é para ele mostrar a correção das respostas, certo? Ele já vai rodar no Internet Explorer. Ele vai ter um tempo de 10 minutos para a execução dele, onde a gente acredita que é um tempo razoável e suficiente para responder as 10 perguntas. E no final ele vai apresentar o resultado de pontuação, tempo realizado, percentual de acertos. Tá vendo aqui, ó, que deu certo o quiz realizado com sucesso. Então vamos abrir. Ele vai abrir aqui no Internet Explorer essa página.
e vai abrir essa caixa pedindo para a gente colocar o nosso nome, para depois ele gerar a pontuação com o nosso nome. Coloquei meu nome aqui, vou dar OK. Quando der OK, começa a rodar o tempo, começa a rodar os 10 minutos. Bom, como eu falei, tem 15 perguntas. Como a gente que realizou o quiz, a gente já sabe mais ou menos, então a gente vai respondendo aqui de uma forma mais rápida. Para a pessoa jogar o quiz, é necessário que ela tenha primeiramente uma breve explicação sobre a história da tabela periódica, porque é necessário, porém algumas perguntas também é capaz de realizar de acordo com o raciocínio. Tem umas perguntas bem interessantes, bastante curiosidades, tem umas questões que perguntam sobre datas, sobre ordem de cientista, tal, incertezas, e é muito interessante isso para a gente criar conhecimento, né? E é também legal, depois apresentando a correção, que o aluno vai ver onde está seu erro e vai ver o que ele pode melhorar, de certa forma estudar aquilo para tentar se aplicar de novo no quiz, para ver a evolução do aluno. Esse quiz aqui, na verdade, ele foi criado de uma forma lúdica e didática, a pessoa realizar uma avaliação, porque geralmente não é utilizado quizzes nas escolas, e seria o nosso método de avaliação que a gente criou. Esse foi o principal objetivo do nosso quiz, como já foi dito já. Como a gente pode ver aqui, na pergunta 14, é a pergunta que a gente falou sobre o relacionamento de colunas. É uma questão bem interessante, porque apresenta 5 cientistas e 5 modelos propostos por eles, e leva o aluno a pensar e a raciocinar sobre o que foi dito antes, quando contou a história da tabela. Quando a gente termina de responder, no final da página apresenta aqui, ó, ao responder todas as questões, clique no botão verificar. Eu clicando aqui, ele vai abrir uma página, uma janelinha, mostrando um resultado geralzão. Porém, quando eu venho em resultado do quiz, ele apresenta aqui, ó, as 15 perguntas, o meu nome, o número de respostas que eu acertei, o meu percentual de acerto, o meu tempo que eu levei para realizar o quiz e a data em que foi realizado. Aqui embaixo, ó, ele vai mostrar que a resposta está correta, a caretinha é a alternativa correta, o sinal de proibido são as alternativas erradas, e o chequezinho aqui foi a qual alternativa eu marquei. Bom, é isso o nosso quiz. Agora a gente vai estar concluindo o nosso trabalho para finalizar ele. E espero que vocês gostem do quiz, que tenham interesse de jogar. Pode falar com qualquer um do nosso grupo que a gente vai disponibilizar para vocês fazerem. Concluir então com o nosso trabalho de que o aluno consegue de forma divertida e didática aprender os elementos de que constituíram a nossa tabela. Cada cientista, cada fator que contribuiu é aplicado na forma no quiz, sendo que assim ele consegue enxergar de forma mais didática e assim também facilitar o trabalho do professor.